Hoje a nossa conversa é sobre a mulher Cirofenícia. Você já deve ter lido aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Esse é um texto que tem também um paralelo, em outro evangelho, no Evangelho segundo Marcos. Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, nós temos um texto que é semelhante a esse. Então, algumas coisas Mateus nos conta, algumas coisas Marcos nos conta, e nós vamos tentar juntar os dois relatos para poder ter uma visão mais fiel daquilo tudo que aconteceu. Eu não sei você, mas esse é um dos textos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, que me deixam assim meio sem graça. Eu não costumo olhar e ficar assim meio sem entender a atitude de Jesus. Por que Jesus reluta tanto em atender o pedido daquela mulher? Por que Jesus fala aquilo que fala? E essas coisas assim que o texto coloca para a gente fica assim olhando e fica pensando, mas por que Jesus fez desse jeito? Bom, vamos tentar entender. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para olhar esse texto é entender o contexto dele. O contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto cultural em que esse texto está inserido. Primeira questão do contexto histórico. Então você leu na sua Bíblia, Mateus capítulo 15, mas você sabe que nesse mesmo capítulo 15, nos primeiros versículos, a partir do verso 1 até o verso 20, o texto fala de uma discussão que Jesus teve com os fariseus. Então Jesus naquela discussão falou que o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas sim o que sai do homem. E essa palavra de Jesus escandalizou os fariseus. Eles ficaram muito aborrecidos com aquilo. E aí vem o contexto geográfico. Se você prestou atenção no texto que a gente leu, lá no verso 21, é dito que Jesus saiu dali. Saiu dali da onde? Jesus saiu da terra de Israel. É como se Jesus tivesse atravessado a fronteira. Se fosse pensar aqui em termos de Brasil, saísse do Brasil e fosse para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, algum país fronteiriço ao Brasil. Então Jesus saiu ali da Galileia e foi para um outro país, por assim dizer, para uma região chamada Fenícia. As cidades de Tiro e Sidom são cidades fenícias, tanto é que se você lê lá no Evangelho de Marcos, você vai ver que Marcos diz que aquela mulher era Cirofenícia. Então ela tinha nascido naquela região, Síria, Fenícia, essas coisas assim. Hoje essa região pertence ao que nós chamamos de Líbano. Bom, contexto histórico, discussão com os fariseus. Contexto geográfico, ele acabou de sair de Israel e está numa terra estrangeira. E existe também a outra questão, que é o contexto cultural. E para esse contexto cultural, nada melhor do que a gente pegar a expressão de Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Se você lembra do Evangelho de João, lá no comecinho do Evangelho de João, capítulo 1, é dito para a gente que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para o que era seu. O que era seu? O seu era o povo de Israel, o povo judeu, aquele povo do Velho Testamento, aquele povo que conhecia a lei, que conhecia Moisés, que conhecia Abraão, Isaque e Jacó, eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eram judeus, como o próprio Jesus também era judeu. Então Jesus veio para o que era seu. Mas o texto de João diz: mas os seus não receberam, ou seja, os israelitas, os judeus, rejeitaram a Jesus. Isso pode também ser visto quando Jesus dá as instruções registradas em Mateus capítulo 10. Então, depois você pode ler Mateus capítulo 10, você vai ver que Jesus vai dar várias instruções aos apóstolos, eles vão sair numa missão e Jesus dá várias instruções. A primeira coisa que Jesus fala para eles é: não entreis em aldeias de samaritanos, nem tomeis o rumo aos gentios, mas procurai as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus estava deixando bem claro que eles não deviam ir nem para os samaritanos, nem para os gentios. O que eram gentios? Gentios era todo mundo que não era judeu, tirando os samaritanos, que era um povo meio misturado, meio judeu, meio gentio.
Todo o resto era gentio. Então, quando Jesus sai de Israel, está numa região chamada Fenícia, perto de Tiro e Sidom, ele está no meio de uma região onde os gentios dominavam. Havia judeus ali? Havia, mas estava fora da terra de Israel, estava fora da Galileia. Então, nada mais lógico do que Jesus encontrar ali alguns gentios. Então, contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural. E aí nós chegamos a esse relato. Você leu, eu também li. Uma mulher chega desesperada, pede para Jesus curar sua filha que está endemoniada, e Jesus não ouve, ou faz que não ouve. Depois os discípulos insistem, e Jesus diz que não foi enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Depois aquela mulher continua a insistir, Jesus diz que não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, e a mulher insiste de novo, e a gente já conhece o final da história e tudo mais. Muito bem. Vamos tentar olhar esse texto, vamos tentar entender esse texto, vamos tentar ver as lições desse texto, vamos com calma, devagar, mas a gente vai chegar lá. O que esse texto tem para ensinar para mim e para você? Bom, em primeiro lugar, esse texto tem uma grande lição. Essa mulher cirofenícia, essa mulher cananeia, ela tem uma grande lição, aliás, grandes lições para nos ensinar. A primeira grande lição que essa mulher nos ensina é uma lição de humildade. Você leu com atenção o texto? A primeira coisa que aquela mulher fala é: filho de Davi, tem compaixão. Tem compaixão. Aquela mulher está pedindo misericórdia. Aquela mulher está pedindo compaixão. Ela está se humilhando diante do filho de Davi. Ela não era da religião judaica. Ela não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Talvez ela tivesse até outra religião, não sei, a Bíblia não diz, mas possivelmente sim. Mesmo assim, ela se humilha diante daquele que ela sabia que era o filho de Davi. Como é que ela sabia? Talvez tivesse ouvido falar. Não sei. Mas eu sei que ela vai até Jesus e pede que Jesus tenha compaixão dela. O texto já fala, você já leu, eu também já li. Jesus faz de conta que não ouviu, se é que eu posso falar assim, né? Jesus ouviu, mas ele não parou, ignorou os pedidos dela. Os discípulos conversam, Jesus fala aquilo que não foi enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, e aquela mulher se coloca diante de Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Primeiro ela pediu compaixão, agora ela pede socorro. Eu tenho certeza que você deve entender aquela situação daquela mulher. Talvez não por experiência própria, mas o texto fala que aquela mulher tinha uma filha que estava endemoniada. Pode ser que você não tenha uma filha, pode ser que, pela misericórdia de Deus, você nem saiba o que é esse negócio de endemoniado, mas você sabe o que é doença, você sabe o que é alguém necessitado, você sabe o que é alguém próximo a você que esteja passando por um grande sofrimento. E quando alguém que nós amamos, um filho, um parente próximo, está passando por um grande sofrimento, nós procuramos ajuda. E aquela mulher estava diante de Deus, diante de Jesus, pedindo socorro. Mas Jesus fala uma coisa mais, como diria assim, agressiva, se é que eu posso usar essa palavra. Jesus diz: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Que coisa, né? Que resposta dura. Será que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorrinho? Olha, eu tenho certeza que Jesus era judeu. E naquele momento Jesus usou uma expressão que os judeus usavam. Os judeus consideravam os gentios como animais. Jesus até ameniza um pouco. Jesus não disse que aquela mulher é como um cão vira-lata. Ele disse que é como um cachorrinho doméstico. Mas ele usou uma expressão que foi bem dura. E aí? O que fez aquela mulher? Ela se humilhou de novo. Ela falou: olha, Senhor, é verdade. Não se deve tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos.
mas os cachorrinhos comem das migalhas. Comem das migalhas. Ou seja, aquela mulher primeiro pediu compaixão, depois pediu socorro, depois pediu migalha. Isso é humildade. Isso é se humilhar. Isso é se colocar debaixo da poderosa mão de Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou pedindo migalha, Senhor. É isso que eu estou pedindo. Quando a gente vê toda essa situação, eu penso que o que vem assim na nossa mente bem claro é aquela ideia de que aquela mulher sabia que não tinha direitos. Ela não era pertencente ao povo de Israel. Ela não era da religião judaica. Ela não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Ela sabia que, diante das circunstâncias ali, não tinha nenhum direito. Mas ela se humilha. E ela dá o exemplo de humildade para mim e para você. Às vezes nós somos assim iludidos e pensamos que nós temos algum direito diante de Deus, como se Deus devesse alguma coisa para mim e para você. Mas olha, eu quero dizer, e se você não sabe disso, vai saber agora, você não tem nenhum direito diante de Deus. Nem eu, nem ninguém. Nós não temos nenhum direito. Nós temos sim que nos achegar diante de Deus. Temos que nos humilhar diante de Deus, assim como aquela mulher. Pedir compaixão, pedir socorro, pedir misericórdia, pedir migalha. Nos humilhar. A Bíblia diz, lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Na carta de Tiago, Tiago cita um provérbio e diz: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus se agrada com humildade. Deus se agrada quando nós chegamos diante dele e nos humilhamos como aquela mulher se humilhou. E não ficamos reclamando direitos, determinando nada, muito pelo contrário, nós rogamos, nós pedimos, nós clamamos, nós humildemente nos achegamos diante daquele que é o Senhor dos Senhores e rogamos pela sua misericórdia, para que ele tenha compaixão, para que ele nos socorra, para que ele nos dê uma migalha da sua graça. Agora, certamente, outra lição que essa mulher tem a nos ensinar é aquilo que se chama de perseverança. O que é perseverança? Perseverança é você continuar. Continuar, 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 até chegar ao final, até alcançar aquilo que você almeja, o seu objetivo. Perseverar é enfrentar os obstáculos e não se deixar vencer pelos obstáculos. Isso é perseverar. E aquela mulher foi perseverante. Se você for olhar lá no Evangelho segundo Marcos, você vai ver que Marcos nos diz que um dos propósitos de Jesus de sair da Galiléia e ir para a região de Tiro e Sidom foi exatamente ficar em oculto. Jesus e os apóstolos queriam fugir das multidões, fugir lá daquela oposição dos fariseus, sair para um lugar mais tranquilo, um lugar neutro, por assim dizer. Mas Marcos diz que Jesus não conseguiu ficar em oculto, por quê? Por causa daquela mulher. Aquela mulher atrapalhou tudo. Começou a clamar, a falar em voz alta: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela enfrentou o obstáculo daquela tentativa de Jesus ficar em oculto. O texto diz que Jesus ignorou o que aquela mulher estava falando, o que ela estava clamando. E o que ela fez? Desistiu? Não, continuou. Continuou clamando, continuou pedindo, continuou gritando. E perturbou tanto que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem clamando atrás de nós. E Jesus responde aquela frase complicada: Não fui enviado senão às ovelhas de Israel. Verdade? Verdade. O ministério de Jesus era junto às ovelhas de Israel.
O ministério de Jesus, enquanto aqui na terra, era ser o Messias dos judeus. Ele é o nosso Salvador, com certeza, mas ele veio para o que era seu. Naquele momento, esse era o ministério dele. O que faz aquela mulher? Desiste? Não. Ela chega e diz: Senhor, tem misericórdia, me socorre, Senhor. E Jesus diz: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E o que faz aquela mulher? Desiste? Não. Continua, persevera. E diz que se contenta até com as migalhas. Cada obstáculo foi vencido. Cada pedaço de caminho foi percorrido. Eu sei, eu conheço o final da história, você também conhece, você leu na Bíblia já sabe que Jesus vai curar aquela menina, filha dessa mulher cirofenícia, mas enquanto tudo estava acontecendo, ela não sabia disso. Ela só sabia que tinha uma grande necessidade, a filha dela estava sofrendo e sofrendo muito, e ela precisava daquela bênção e ela ia perseverar. Nós às vezes esquecemos disso. Às vezes nós estamos orando e parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Parece que, como Jesus aqui no começo desse texto, Jesus está ignorando aquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando, e como se Deus não entendesse a gravidade do problema. E aí? O que a gente faz? Desiste? Aquela mulher não desistiu. Ela continuou. Aconteceu um obstáculo, um segundo obstáculo, um terceiro obstáculo. E se houvesse um quarto, um quinto, um sexto, eu tenho certeza que aquela mulher ia continuar. E nós precisamos também aprender isso, aprender a perseverar, aprender a continuar, ir até o final. Deus quer que nós perseveremos. Deus quer que nós continuemos em oração. Lá em Lucas capítulo 18 está escrito que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Continuar orando, continuar orando, continuar orando, perseverar. Deus quer isso. Deus quis isso aqui na situação dessa mulher. Nós não conhecemos o futuro, graças a Deus por isso. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer nas várias situações em que cada um de nós está envolvido. Jesus sabe, Deus sabe. Mas eu e você estamos no meio do problema. Não estamos no final da história, estamos no meio dela, nós estamos vivendo a história. E enquanto a gente está vivendo a história, assim como aquela mulher, o que Deus quer de mim e de você é essa tal de perseverança, de continuar pedindo, de continuar orando, a despeito dos obstáculos. Parece que Deus não está ouvindo? Parece. Deus está ouvindo. Parece que Deus não está fazendo nada? Parece. Mas Ele sabe o que está fazendo. Perseverar. Essa é outra grande lição que essa mulher tem a nos ensinar. E é uma terceira lição que está no próprio texto. Quando tudo acontece, quando aquela mulher se humilha até o ponto de pedir as migalhas que caem da mesa, Jesus exclama: grande é a tua fé, grande é a tua fé. A terceira lição que essa mulher tem a nos ensinar é a lição da fé. Estranho isso, né? Você já leu o Novo Testamento, já leu os Evangelhos? Se você leu com calma, você vai ver que Jesus elogia duas vezes a fé de alguém. Primeiro é a fé do centurião romano, que mandou alguém pedir a Jesus que fosse curar o servo dele, e Jesus diz: eu vou. E aquele centurião diz: não, Senhor, eu não sou digno, manda só com uma palavra. E Jesus diz: olha, nem em Israel achei uma fé como essa. Segunda vez que Jesus elogia a fé de alguém,
e diz que é grande, é a dessa mulher. Tanto o centurião romano como essa mulher não eram do povo de Israel, eram gentios. E Jesus elogiou a fé dessas pessoas. Agora, se você já leu os evangelhos, sabe que do outro lado da história tem também os discípulos. E de vez em quando Jesus chega para eles e diz: homens de pequena fé, vocês são pessoas de pequena fé. Você quer ser uma pessoa de pequena fé ou uma pessoa de grande fé? Você quer ser uma pessoa repreendida por sua pequena fé, como os discípulos foram? Ou você quer ser elogiado como essa mulher cirofenícia foi? E por que Jesus elogiou a fé daquela mulher? Porque ela ficou firme. Ela ficou firme. Eu falei de humildade, eu falei de perseverança, mas Jesus não elogiou nem a humildade nem a perseverança daquela mulher. Jesus elogiou a fé. Porque foi a fé dela que fez com que ela se humilhasse. Ela sabia quem era Jesus, pelo menos tinha uma noção. E nós sabemos quem é o nosso Deus. Se aquela mulher tinha uma noção, nós conhecemos a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós conhecemos o Deus triuno, aquele que nos salvou. E nós precisamos nos humilhar. Isso demonstra a nossa fé. Aquela mulher perseverou. E isso também é demonstração de fé. Ela creu que Jesus ia fazer alguma coisa, mesmo quando Jesus estava ignorando a voz dela que clamava. Ela creu que Jesus podia fazer alguma coisa, mesmo quando Jesus disse que não tinha sido enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ela creu que Jesus ia fazer alguma coisa, mesmo quando Jesus disse que não era bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela continuou crendo, mesmo que todas as evidências fossem contrárias, mesmo que tudo aquilo parecesse que ia dar tudo errado, ela continuou crendo. Por isso que Jesus elogiou: grande é a tua fé. Deus olha para mim, olha para você e também quer ver essa fé. Eu não estou dizendo que nós vamos fechar os olhos à realidade. As coisas que acontecem ao nosso redor acontecem mesmo. Situações tristes, situações desagradáveis, sofrimento, tudo isso acontece. Eu não estou dizendo que não. Para aquela mulher, a filha dela está endemoniada. E aquilo era totalmente verdade. Eu não estou tapando o sol com a peneira dizendo que não existe problema. Eu estou dizendo que existe problema. Mas eu estou dizendo que existe um Deus que é maior do que os problemas. Eu estou dizendo que aquela mulher, apesar dos problemas, apesar dos obstáculos, apesar de tudo aquilo que havia contra ela, ela creu. Ela creu e foi até o final. Capítulo 4 de Romanos, Paulo cita Abraão e diz que Abraão esperou contra a esperança. Todas as probabilidades eram contra, mas ele mesmo assim creu. Ele mesmo assim acreditou que Deus podia fazer. Eu tenho certeza que há coisas que fogem à nossa compreensão. Há coisas que já estão no passado, e está no passado, está no passado. Mas aquilo que está na frente da gente, aquilo que é futuro, está nas mãos de Deus também. E eu e você podemos orar, podemos crer, podemos saber que o mesmo Deus que atendeu aquela mulher há de nos atender. Deus sempre ouve as orações. Deus responde sim ou responde não. Enquanto Deus não responder, continue orando, continue orando. Mulher cirofenícia. O texto está em Mateus capítulo 15 e está também em Marcos capítulo 7. Aquela mulher não fazia parte do povo de Deus, do povo de Israel. Aquela mulher, apesar disso, foi até Jesus e nos deixou grandes lições. A primeira lição é sobre humildade. Ela se humilhou, pediu compaixão, pediu socorro, disse que se contentava com as migalhas. Isso é humildade. E eu e você precisamos nos humilhar diante de Deus,
porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Aquela mulher também deu uma lição de perseverança. Ela perseverou apesar dos obstáculos. Jesus pareceu ignorar o que ela falava. Jesus disse que não tinha sido enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus disse que não era bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas cada um desses obstáculos aquela mulher venceu, porque ela desejava atingir o seu objetivo, a cura de sua filha, e por isso ela perseverou. E aquela mulher nos dá uma grande lição de fé. A fé que a levou a ser humilde, a fé que a levou a perseverar, a fé que a levou a continuar até o fim e receber aquele elogio de Jesus. Grande é a tua fé. Deus queira que nós também sejamos assim e também possamos ouvir o mesmo elogio das bocas do nosso Deus. Grande é a tua fé. Que Deus nos abençoe. Amém.